Agradeço o convite e para nós é uma honra estar aqui. São vários anos desse curso e vamos ver se no próximo ano em Belo Horizonte a gente consegue colocar uma sala maior e fazer uma melhor estrutura para que todos participem. Você viu o número de pessoas que não conseguiu entrar nessa sala hoje foi muito grande e isso mostra um interesse, né, cada vez maior do endoscopista, do gastroenterologista por endoscopia bariátrica. Bom, análise crítica do balão. O balão intragástrico foi iniciado no Brasil há alguns anos e nos últimos anos tem ocorrido um aumento do uso do balão. Nós não temos nenhum conflito de interesse. Eu sou cirurgião de formação, mas coloco balão, bastante balão. Nós nunca tivemos nenhum problema com balão, porque acho que se você fizer tudo conforme, né, seguindo todos os critérios e você conversar bem com o paciente, eu acho que esse é o ponto principal, é falar tudo para o paciente antes, para que ele não se sinta enganado. O obeso, ele tem muita dificuldade de tratar a sua doença, a doença que deixa ele humilhado, deixa ele diminuído, ele se sente, realmente a maioria dos obesos tem problemas psicológicos e esses pacientes, quando nos procuram para receber um tratamento, ele quer ouvir a verdade. A gente não pode enganar o paciente de maneira nenhuma, você tem que falar tudo e que ele tem que saber que a doença dele é crônica, incurável. Essas duas palavras eu acho que são fundamentais que cada um diga ao seu doente. Incurável, que vai ter controle, que o balão vai ajudar, mas que o balão não vai controlar o seu problema. Eu acho que essa é a grande crítica que a gente deve fazer a nós mesmos que usamos balão. O balão tem uma má fama, principalmente no meio dos endocrinologistas mais antigos, por conta disso aqui que vocês estão vendo. Esse é o balão americano que foi autorizado pelo FDA há alguns anos, foi utilizado largamente nos Estados Unidos. Esse é o grande problema dos Estados Unidos, que eles controlam muito os procedimentos, mas quando autorizam, o cirurgião ou o médico passa a utilizar em larga escala. Isso aconteceu com a banda. Nós encaminhamos uma publicação, um artigo para a SORD, falando mal da banda. O doutor editor-chefe, que hoje está aposentado, cirurgião antigo, nos mandou um e-mail humilhante, um e-mail arrasando, dizendo que banda não era aquilo que a gente estava acostumado. Os Estados Unidos não tinha banda ainda, mas que o FDA estava aprovando. Nós falamos que eles iriam ver o que era a banda. Usaram a banda por 5 anos e agora a banda não está sendo mais utilizada nos Estados Unidos porque tudo o que acontecia foi mostrado para eles. O balão, eu tenho medo que aconteça o mesmo, porque eles falam que esse ano, próximo ano, até o próximo ano, vão colocar 20 mil balões nos Estados Unidos. No Brasil, nós colocamos em torno de 4 mil balões por ano. 4 mil balões, segundo as empresas. Então, nós devemos seguir os critérios, né? E não devemos colocar balão de maneira indiscriminada, simplesmente visando ganhar dinheiro. Claro, no final todo mundo vai ganhar o seu dinheiro com o seu trabalho, mas não de maneira desonesta, porque o balão realmente ele cria uma expectativa para o paciente obeso e quando ele não tem essa expectativa, pelo menos satisfeita parcialmente, ele realmente fica revoltado por ter sido enganado. Então, esses foram os problemas do balão antigo, da década de 80 e 90. Nós não tivemos efeitos adequados. O balão diminuía o volume, causava obstrução, migração para o intestino, úlcera, gastrite, perfurações, e com isso o balão foi proibido depois que algumas pessoas morreram ou tiveram graves complicações. Em seguida,
Com o novo balão, teve que o Brasil realizar muitos estudos, a Europa também, para que os Estados Unidos conseguisse aprovar o balão. Começaram a utilizar alguns poucos meses e a gente viu que o interesse aumentou. O balão está sendo divulgado na televisão, na rua, em todos os lugares, como ocorre nos Estados Unidos. Cirurgiões com pouca formação estão muito interessados em balão, vieram aqui para o Brasil treinar alguns, voltaram para lá, e agora a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica está muito interessada em balão, nos procurou, né? São as duas sociedades, maiores sociedades do mundo, que é a brasileira e a americana. O presidente da Sociedade Americana, que saiu agora há um mês, ele veio aqui no curso do Eduardo Moura e participou da colocação do balão, voltou encantado com o balão, viu que é fácil colocar, que não é complicado. Eles estão agora muito interessados em publicação. No entanto, eu faço essa grande crítica aos Estados Unidos. Os pacientes estão indo para o México, que é ali embaixo, né, logo muito próximo, estão colocando o balão a um preço muito baixo e não vão ter acompanhamento, não vão ter segmento a longo prazo. Então, essa é a grande crítica que eu faço ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós não podemos fazer aqui. Paciente coloca balão, não tem psicólogo, não tem nutricionista, não tem nada. Então, você precisa colocar um termo de consentimento. Ele tem que só colocar o balão se isso for realmente se ele passou por uma psicóloga, nutricionista, e depois você vai conseguir estes resultados satisfatórios que nós estamos mostrando aqui, se você tiver um segmento adequado. Veja, para mim é mais fácil fazer um sleeve, uma gastrectomia vertical, eu tenho menos problema no pós-operatório do que um balão. O balão eu tenho que ter uma enfermeira, não é auxiliar de enfermagem, para ligar para os pacientes, para acompanhar, para ir na emergência, para internar. Então, o balão realmente, se você não coloca balão e quer iniciar, você precisa ter uma infraestrutura mínima, não colocar o primeiro balão só, tem que chamar alguém para te ajudar. Essa é uma outra crítica que nós fazemos às pessoas que procuram as empresas e no outro dia ele já coloca um balão porque é muito fácil. Ele viu um vídeo aqui e acabou. Bom, se você fizer tudo certo, você não vai ter perfuração do esôfago, você não vai ter complicação. Surgiu um novo balão, o que fazer? Precisa ter um novo aprendizado. Isso é como um avião. Mudou o avião, o piloto tem que estudar novamente, tem que ir lá. Assim a gente faz em cirurgia. Então, se tem um balão de 1 ano, você tem que ir lá e fazer todo o treinamento, porque tudo é diferente, ou quase tudo é diferente. Não é só introduzir o balão que isso vai resolver. Essa é uma publicação do Dr. Diogo Moura, uma avaliação muito adequada, né? Uma revisão sistemática da literatura e uma meta-análise, somente com estudos RCT, quer dizer, são estudos bons de balão. O balão realmente hoje foi bastante estudado, então os Estados Unidos só aprovou, o FDA só aprovou depois desses estudos. Então, essa é uma publicação daqui da USP, né, do Dr. Eduardo Moura e Diogo Moura. Ele utilizou todos esses critérios, ou seja, pacientes com IMC acima de 27, com todos esses critérios que aí estão, balão de ar e balão de líquido. O estudo compara dieta com balão ou placebo com balão. Foram 14 estudos selecionados, 9 estudos foram utilizados. Essa tabela eu não vou mostrar toda, mas ela mostra a perda de peso através do IMC, uma comparação do balão com balão e dieta. Vejam que o balão tem um resultado mais satisfatório. Nós não vamos descrever a tabela. É uma outra maneira de mostrar a perda de peso através de quilogramas ou perda do excesso de peso. Qual é a conclusão desse estudo? Que o balão é eficaz, tem um resultado
mais adequado quando comparado com a dieta ou com o placebo. Então, essa é a melhor evidência que existe para se estudar um tratamento, né? Então, isso foi feito aqui no Brasil, um estudo muito bom. E qual é a nossa consideração, né, que a gente traz hoje em relação ao balão? Veja, o paciente que vem para um grupo de cirurgia, ele às vezes ele não entende nada de obesidade. Eu pergunto, o que é que você quer de tratamento? Diz, doutor, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu quero perder peso. O que o senhor indicar está bom para mim. Veja, esse paciente não pode ser tratado. Nós chamamos a psicóloga, ela vai para uma reunião e ela vai ouvir tudo sobre obesidade durante 40 minutos. Tudo. Obesidade, que é uma doença grave, que é incurável, que tem várias formas de tratamento. Depois que ela conversa com o médico, com o psicólogo ou com a enfermeira, ela vem para o cirurgião ou para o endoscopista e aí ela vai participar da nossa conversa e aí a gente diz que ela tem... Vai para o último slide? Pode ser o último slide? E aí a gente indica um tratamento. Veja que coisa interessante. Alguns pacientes dizem, doutor, eu mesmo assim eu não quero me operar. Eu tenho um IMC de 50, eu não quero fazer cirurgia, eu tenho medo, a minha vizinha morreu e eu não quero. Aí você pega um termo de consentimento e diz para ela, olha, o resultado não vai ser adequado, você vai perder pouco peso, você precisa de uma cirurgia, mas mesmo assim, hoje, eu coloco o balão nesse paciente. Por quê? Porque eu vejo que esse paciente não vai ter um resultado muito adequado, mas ele vai aí, ó. Veja essa segunda linha. Ele aumenta o interesse pela cirurgia alguns anos depois. Ele começa a entender de obesidade. Ele aumenta a compreensão sobre o problema dele. E mesmo que ele volte a ter um reganho de peso, esse paciente vai bem mais preparado para a cirurgia do que o paciente que simplesmente chegou e foi direto para a cirurgia. Então, paciente que não tem conhecimento nenhum de cirurgia ou de obesidade, esse paciente não é um bom candidato para a cirurgia, não é. Paciente que não tem nenhuma compreensão do que é a doença, é melhor colocar um balão do que fazer a cirurgia. Essa eu acho que é uma análise muito importante que a gente deve fazer e os cirurgiões devem ficar um pouco mais calmos em relação a isso, porque não é nenhum pecado colocar balão em paciente com IMC de 60, não é. Desde que ele não aceite a cirurgia ou ele tenha uma contraindicação para a cirurgia. Muito obrigado.